Opa, tudo beleza, galera? DJ Tony na área novamente. A conversa agora será sobre o mais emblemático dos pratos brasileiros, a feijoada, ou como nós falamos aí no Brasil, a feijuca. Antes de eu chegar aqui na Nova Zelândia, ainda no Brasil, eu pesquisei se existia um local para comer o tradicional prato brasileiro, a feijoada, nos sábados, que eu estou acostumado. Não é que tem? Eu encontrei um pequeno restaurante de brasileiros chamado Tropeiro Grill, que serve uma versão deliciosa desse prato. Quem me atendeu foi a super simpática Cíntia, mas eu também fui atendido em outras idas por outros brasileiros que trampam lá, todos muito simpáticos. Sim, eles servem uma versão, pois embora alguns ingredientes sejam recorrentes, cada cozinheiro costuma dar o seu toque pessoal. Além do mais, eu imagino que não seja fácil encontrar os insumos que no Brasil nós temos em abundância. De todo modo, a feijuca de lá é ótima. Porém, cabe destacar que Auckland, que é a maior cidade da Nova Zelândia, abusa na variedade de restaurantes. Tem de tudo um pouco. Comida maori, que é o povo originário da Nova Zelândia, comida vietnamita, italiana, francesa, chinesa, libanesa, síria, coreana, japonesa, turca, espanhola, russa, indiana, britânica, filipina, cantonesa e até uigure do Sichuan, que são duas regiões da China, além de inúmeros pubs, bares e cafés. O pior é que não acabou, tem muito mais restaurantes de várias cozinhas que eu ainda não conheço, ainda não fui. Porém, falando agora da feijuca, é conveniente a gente esclarecer que a feijoada não foi criada por escravizados, ok? Os motivos são muitos. O arroz que hoje nós consumimos no Brasil, ele foi trazido da Ásia, sendo introduzido pelos portugueses no século XVI. Porém, o arroz só se popularizou para valer no século XIX, já que os europeus se adaptaram no início da colonização à cozinha tupi, consumindo muita mandioca, com seus derivados, as farinhas, por exemplo, os beijus, milho, frutos e vegetais locais e carnes de caça, mais ou menos até o final do século XVIII. Além do mais, uma parte dos escravizados traficados para o Brasil, eles eram islâmicos, religião na qual a carne suína é vetada. E aí, tá curtindo? Então já sabe, né? Curte, compartilha, comenta para fortalecer. Os porcos europeus e também os porcos asiáticos e os seus cortes chegaram no século XVI, logo junto com os primeiros portugueses que foram encarregados de ocupar o território. Mas os porcos eram iguarias bastante valorizadas, porque era difícil cuidar, né? E não estavam disponíveis para os escravizados. Os embutidos, né, eles passaram a ser produzidos bem depois. Havia verdadeiras festas para o abate dos porcos, e os cortes e as partes equivocadamente chamadas de menos nobres, como por exemplo vísceras, orelhas, rabo, pé, etc., eram cuidadosamente divididas entre os brancos e os mestiços livres. Nas senzalas eram servidos os carboidratos da mandioca, do milho e dos seus derivados, acompanhados de outros vegetais. Carne de qualquer origem era pouca ou inexistente. A couve, o alho e a cebola, trazidos do Oriente Médio e cultivados por séculos na Europa, foram também introduzidos pelos portugueses, assim como a cana-de-açúcar e as laranjas da Ásia, já que havia vários entrepostos portugueses por lá, na Ásia, como por exemplo Goa, na Índia, e Macau, na China. O feijão preto, já conhecido por grupos nativos no território hoje chamado de Brasil, ele foi domesticado, segundo as pesquisas mais recentes, onde hoje são o México, o Peru e a Colômbia, assim como os tomates, domesticados nos Andes da América do Sul. Assim, os povos nativos que habitavam o Brasil já conheciam o feijão preto, mas ainda não conheciam o tomate, que chegou bem depois. Você deve estar pensando, uai, não sobrou nada. Sobrou sim, temos a mandioca e todos os seus inúmeros derivados cultivados por séculos pelos nativos e que fez parte da alimentação dos invasores europeus por mais de 200 anos. Afinal de contas, quem não gosta de uma farinha ou então de uma rica farofinha, como escreveu Vinícius de Moraes? Estranhou o termo invasores? O que foram os portugueses, então? Mais um equívoco histórico e linguístico são os termos escravos e sociedade escravocrata. Primeiro, os africanos não eram escravos, pois isso naturalizou
legalizou a escravidão desses povos. O que ocorreu na realidade é que parte da população africana, a serviço dos europeus, capturava e vendia os grupos adversários escravizados. Assim, eles não eram escravos, e sim foram escravizados para serem vendidos. Do mesmo modo, a sociedade brasileira não era escravocrata, e sim escravista. Qual a diferença, afinal? Escravocrata presume em sua raiz etimológica que a sociedade era comandada por escravos, hein? Lembra da palavra democracia? Quando a gente decompõe essa palavra, nós vamos encontrar demo, que significa povo, no grego, e cracia, que vem de kratos, também do grego, com o sentido de poder do povo, entende? Assim, a sociedade brasileira não foi uma sociedade escravocrata, e sim uma sociedade escravista, utilizando largamente a mão de obra dos pretos sem remuneração e ainda sujeitando-os à tortura. Aliás, até hoje não temos uma sociedade plenamente democrática. É mais ou menos representativa dos interesses do povo. Mas tem um lado bom, penso eu, pois estamos no caminho para ela, tomara. Tá, você deve estar pensando o seguinte: depois disso tudo, de onde veio a feijoada então? Pois é, segundo Câmara Cascudo, Carlos Doria e Fábio Bitelli, entre vários outros pesquisadores brasileiros, a feijoada surgiu no final do século XIX no Rio de Janeiro, que na época era a capital do Brasil, nos restaurantes voltados para a elite branca urbana brasileira. A feijoada foi criada como uma versão brasileira das favadas, feita com favas, lá em Portugal, do pucheiro e do cozido madrilenho espanhóis e do cassoulet francês, e de outros pratos europeus produzidos à base de grãos, carnes e vegetais, uma vez que nessa época a influência europeia, particularmente da França, era brutal no modo de cozinhar e comer dos brasileiros. Assim, de modo até perverso, a criação da feijoada, um prato supostamente forjado pelos pretos, serviu para esconder as heranças violentas da escravidão, recém-abolida, só que não. Como nos advertiu Florestan Fernandes, instalou-se a ideia de que haveria uma suposta democracia à mesa. Isso foi potencializado durante o movimento modernista no início do século XX, e continuou crescendo até chegarmos no agora. A feijoada, como o cozido das senzalas, sempre foi uma mentira, uma história romântica que, contada inúmeras vezes, quase virou verdade. De todo modo, é uma delícia e se eu pudesse eu comeria todos os dias. Bom, espero que vocês tenham gostado, beleza? Não esquece de curtir, compartilhar e comentar para poder fortalecer. Depois tem mais vídeos sobre comida, viagem e música. Por hoje é só. Valeu, galera!